Bueno. Boa noite a quem aí está. Aqui estou eu, Pro Felipe, para mais um momento de elementos de máquinas com vocês. Ajustadinha. Tá. Bueno, vamos que vamos. Temos bastante coisa. Estamos em elementos de transmissão, engrenagem cilíndrica de dentes retos. E a gente já viu o nível lembrar, o nível entender, e nesse meio tempo a gente viu ali relação de transmissão e o funcionamento das alavancas, né? Tá. Bueno, agora a gente chega então no nível que a gente chama aplicar. Tá. Então agora a gente vai usar as coisas que tu já sabe ali das aulas anteriores. Então, vamos começando, vamos lá, vamos dar-lhe. Tá? Deixa eu mudar. Aqui, ó. Tadã! Essa é a nossa abertura. E a gente começa pela nomenclatura fundamental na engrenagem cilíndrica de dentes retos, que seria o quê? O nome das partes focando no dentado. Tá? Que é aqui, ó. Certo? Aí temos uma parte, né, da roda, um desenho esquemático aí. E temos aí várias cotas, várias letras que indicam aí partes. Tá? E agora a gente vai vendo quem seriam elas. O primeiro fundamental, que não está nesse desenho, mas que tu já viu, tu já sabe, indicado pela última letra do nosso alfabeto, a gente já usou lá na relação de transmissão, é a quantidade de dentes. Certo. Aí agora a gente entra aqui. Vamos começar aqui, ó. Existe aqui essa parte do dente que a gente chama de cabeça. Tá? Cabeça do dente. Então, o corpo do dente, tá, que tem a dimensão que a gente chama de altura, ele é composto pela cabeça e pelo pé. Tá? Tem essa linha aqui que passa mais ou menos no meio, não é bem no meio. Então aqui a parte de fora, a parte mais exterior é a cabeça. Tá. E é isso aqui nos traz de cara um parâmetro importantíssimo na engrenagem. É um parâmetro que tem um nome muito conhecido. Tá, tu já deve ter ouvido bastante, quem trabalha, quem já montou, quem já fabricou, que é módulo. Então, tu deve ter escutado falar, uma engrenagem de módulo 2, módulo 4, módulo 5. Módulo é a medida da cabeça do dente. Pimba. Certo. O próximo que a gente vai olhar aqui, a próxima cota, é esse aqui, ó, DP. Tá? Aqui vem do centro da roda até essa linha traço ponto, que é a mesma linha que passa lá, ó. Então, esse aqui é o diâmetro primitivo. Tá? Repare que a gente tem 3 diâmetros aqui, ó.
diâmetro externo, e olha a mãozinha ali esfregando, ó. Diâmetro externo, diâmetro interno e o diâmetro primitivo. Diâmetro externo, né? Ó, olha a linha da cota, ó. Pega no exterior. Diâmetro interno, né? Pega na parte do vale do dente, na parte funda do dente. Não é o diâmetro da onde vai ter o eixo, lá no centro da roda. Não, o diâmetro interno do dentado. E o diâmetro primitivo, que é mais ou menos na metade, não é bem na metade. Esses primeiros que eu estou mostrando são os mais importantíssimos, tá? O diâmetro primitivo, esse que a gente está olhando agora, ele precisa de uma conta, de uma multiplicação para a gente obter o valor dele, que é muito simples. Não me venha chamar nada disso aqui de fórmula, por favor, tá? São simples equações. Não venha com mistérios de fórmula, tá? Bom, o diâmetro primitivo é a multiplicação do módulo pela quantidade de dentes. Quantidade de dentes é o primeiro parâmetro ali que a gente já viu, né? Peraí, deixa eu ajeitar aqui, ó. E deu. Quantidade de dentes já veio lá da relação de transmissão e o módulo é ali a medida da cabeça do dente. Então, para calcular o diâmetro primitivo, é a multiplicação do módulo pela quantidade de dentes. Tenha preferência por escrever e ler por extenso, assim como está ali. Diâmetro primitivo é ou igual ao módulo vezes ou multiplicado pela quantidade de dentes. Por quê? Por que eu digo isso? No desenvolvimento dos cálculos, tá, a gente usa algumas siglas para não precisar escrever tudo isso. Por exemplo, como está ali, ó, dp igual m vezes z. O que eu quero dizer é, ainda que esteja escrito ali aquelas letras dp, m e z, tu vai ler elas falando por extenso. Diâmetro primitivo igual módulo vezes quantidade de dentes. Então, se tiver escrito ali dp igual m vezes z, tu vai falar diâmetro primitivo igual módulo vezes quantidade de dentes. Por quê? Porque aí tem algumas pessoas, digamos assim, tá, que ficam ali, dp igual m vezes z, vou botar aqui, ó, dp igual m vezes z, dp igual mz, 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 dp igual mz. E aí depois, na hora que precisa entender o que aquelas letras são, não vai lembrar. Tá? Porque ficou só lá no dp, 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 dp. E de repente, logo ali, nem lembra o que quer dizer dp. Então, diâmetro primitivo igual módulo vezes quantidade de dentes. Como é que a gente pode dar uma olhada nessa ilustração? Deixa eu só conferir a sincronia do som aqui, peraí. Tá ótimo. Espetáculo. Vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui então uma roda dentada, tá? Quantos dentes tem essa daqui, ó? Ó, vamos contar, tá? Vamos começar, ó, por esse aqui bem da esquerda. Só que vamos fazer assim, ó, vamos começar pelo acima dele e depois a gente termina nesse aqui, tá? Para não ter erro. Então, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Então, essa roda tem 20 dentes. Ela foi desenhada, tá, com um certo módulo. E eu quero que tu pegue aqui, ó, mais ou menos, tu preste atenção, tu te dê conta, tu busque visualmente, tá? Onde que tá, aqui pegando um dente, ó, que porção aqui do dente, que é cabeça e que é pé. Lembra que aquela linha, ela não passa exatamente na metade. Ela passa um pouquinho mais para cima da metade. Tá? Então, o nosso exercício aqui vai ser aqui dessa linha onde passa o diâmetro primitivo até o outro lado lá, né, do diâmetro primitivo, contar quantas vezes cabe essa medida da cabeça do dente. Fazendo uma estimativa aí, olhando aí, ó, a tela, até vamos chegar mais perto aqui, ó. Passou. Aqui, ó. Até pode pegar aí uma régua, colocar na tela do computador ou do celular, ou de olho mesmo, quero ver. Quantas vezes tu diria que cabe cabeça do dente, ó, a medida começando aqui, vindo até aqui. Quantas? Pode pausar o vídeo para calcular aí, para dar uma raciocinada, tá? O que a gente vai ver é isso aqui, ó. Ó, vamos contar aqui quantos espaços tem aqui, ó. 1, 2, 3, entre os pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então aqui, ó, na linha do diâmetro, desse diâmetro primitivo até esse aqui, a intercepção, tem 20 espaços aqui entre os pontos. Que, ó, a cabeça do dente aqui, ó, né? Entre o diâmetro primitivo exterior e a cabeça do dente, era essa medida que eu pedi para tu pegar a proporção, ó. É a mesma medida entre os pontos. E quantos vãos tinha? Que a gente acabou de contar? 20. E no início, quando eu mostrei a roda, tinha quantos dentes? 20. Então, daqui que vem aquela relação da chapa anterior. Diâmetro primitivo, módulo, vezes quantidade de dentes. Tá aí? Tá? Vamos tomar um gole do nosso chá. Certo? Segue o baile. Voltando então lá para nossa folha da nomenclatura. Bom, estávamos aqui, né? Agora, a próxima cota que a gente olha é a do diâmetro externo, tá? Então, a do diâmetro primitivo, tu acabou de ver como é que calcula, tá? E eu sei que tu tá fazendo tuas anotações aí no caderno.
Nessa aula, se tu não anotar, daqui a pouco vai estar tropeçando. Porque eu vou perguntar, a gente vai precisar de várias coisas que estão sendo ditas. Ainda que tu tenha aí, ó, tua super memória. Faz o que eu tô dizendo. Vai anotando, tá? Então vamos ver aí, ó. Que o raciocínio vai rápido agora, hein? Diâmetro externo é a que a gente vai ver agora, tá? Como é que calcula, então? Tu já tem informações suficientes para saber, para responder isso aí. Como é que calcula o diâmetro externo? Olha ali. Faz sentido aquilo ali ou não? Olha aquela figura da chapa anterior lá, da roda que estava grande. A gente contou ali quantos dentes tinha dentro do diâmetro primitivo. E por essa figura aqui, tu viu que o diâmetro externo é o maior da roda. E o que tem entre o diâmetro primitivo e o diâmetro externo? A cabeça do dente. Só que se a gente vai analisar aqui, ó, diâmetro, tem, digamos, uma cabeça para cada lado. Então, diâmetro externo, diâmetro primitivo, mais 2 módulos. Olha ali, ó. Não foi essa aqui que a gente fez? Ó. A gente contou aqui no diâmetro primitivo. E para chegar no externo, mais 2 módulos. É uma cabeça de cada lado. Tá? Estávamos aqui. Então, para calcular o diâmetro externo, é o primitivo mais 2 módulos. Aquela mesma regra de ler por extenso. Agora vamos lá. Ó. Temos um parâmetro importante que é a altura do dente. Como é que se calcula isso? É proporcional ao módulo na razão 2,2. Então, a altura do dente é o módulo vezes 2,2. E o módulo é o quê? É a cabeça do dente. Tá? Então, quer dizer o quê? Que a altura do dente é 2,2 vezes a cabeça do dente. E aqui vale a mesma coisa de ler por extenso. Bom, para completar os parâmetros fundamentais, para a gente conseguir proceder com a fabricação, falta uma medida. A engrenagem cilíndrica de dentes retos, ela parte de qual sólido? De qual sólido geométrico? Um cilindro, né? Então, a gente já falou aqui diâmetros, teria o diâmetro do cilindro, e que outra medida falta? A altura do cilindro, né? A altura e espessura depende da orientação que vai ser olhada, tá? Eu deixei espessura porque é o que está naquela figura ali, tá? Então, essas informações que estão aqui, tá, são as fundamentais. Tem outras, tá, que a gente não vai usar, tá, tanto quanto aquelas, mas vamos conhecer, que é, escapou ali, né? Se a gente viu a altura do dente e a gente tem a cabeça, a diferença nos leva ao pé do dente, pela mesma relação da altura. Bom, dali da figura, ó, primeiro a gente viu o diâmetro primitivo, aí a gente fez um raciocínio bem simples para chegar no diâmetro externo, e para chegar no diâmetro interno, tu já sabe fazer, tá? Vai ser o diâmetro primitivo menos 2 pés de dente. Bom, nos elementos de fixação,
tá? E nos elementos elásticos também, tu já entendeu o que é o passo. Quando a gente fala em passo, é uma medida que se repete, que nem no parafuso, o passo é de cada fio da rosca, né? O passo na roda dentada vai ser a medida, digamos, de uma posição do dente, aqui ó, aqui está na direita desse dente, até a mesma posição do próximo dente, no caso, passando um vão e um dente, esse é o passo, tá? E a maneira de calcular multiplicação do módulo pela constante matemática π. Lembrando que esse passo tu não vai medir com o paquímetro comum, porque ele é uma medida circular, ele é um arco, tá? Não é uma medida linear. É importante conhecer, tá? Esse é como cálculo, a espessura do dente e o vão do dente. Bom, certo? Até aqui, barbadinha, tudo tranquilo. Então revisa tuas anotações, tá? Vou tomar um gole d'água. Por que eu vou tomar um gole d'água? Por quê? Tomei um gole d'água porque agora o bicho vai dar uma pegadinha, tá? Se tu achou então essas informações tranquilas, barbada e fáceis, eu sei que tu tem condições de me resolver essa proposta aqui, né? Tu que já olhou bem, já revisou a aula de relação de transmissão e as anteriores da engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? Vamos lá. Resolve aí para mim. Bom, mecanismo didático. Quando a gente fala didático, é um mecanismo ali, uma coisinha para mostrar na sala de aula, tá? Com rotação de entrada de 80 RPM e eu quero saída de 40. Qual é a relação de transmissão? E aí, então, tu tens, nesse momento, a tarefa de configurar aí as rodas dentadas, as engrenagens cilíndricas de dentes retos, para o pessoal lá da fabricação fazer para nós em nylon. Tu tem condições de fazer isso aí. Para dar um empurrãozinho, eu vou te dizer que eu quero saber especificamente essas informações. Tá? A quantidade de dentes das rodas, parte da relação de transmissão, o módulo que vai ser adotado. Precisamos das dimensões das matérias-primas para poder pegar elas para poder fabricar e uma informação preciosa para a operação de fresagem dos dentes. Vamos lá? Vamos! Primeiro então, quantidade de dentes adotada. Quantidades adotadas, porque é nas duas rodas, né? Tá. Bom, vamos lá. Por primeiro aqui, ó, eu vou mostrar uma figura, tá? Que é importantíssima para nós. Tá? Pelas rotações solicitadas, tu já sabe qual é a relação de transmissão. E tu também já sabe qual que é a proporção entre os dentes. Entre os dentes das rodas. Uma roda vai ter o dobro de dentes da outra. A questão é, tá, eles têm que ter o dobro, mas também não é assim qualquer quantidade. Ah, vou fazer uma roda com um dente, outra com 2. Vou fazer uma roda com 1000 dentes e outra com 2000 dentes. Vamos lá, vamos ver um detalhe.
Primeiro aqui, ó, nessa figura, tá? Ela nos mostra um detalhe do fundamento do contato do engrenamento, que se chama lei do dentado, que seria o que? Seria que o ponto de contato entre as duas rodas é no diâmetro primitivo. Tá? Guarda essa informação no coração. E com uma análise das linhas aqui, que não iremos detalhar nesse momento, a gente tem uma medida que se chama ângulo de pressão. Tá? Só eu cito porque esse não é crítico para nós. A questão é, nos sistemas de engrenamento que a gente usa, ângulo de pressão vai ser 20 graus ou 14,5, tá? Tranquilinho, porque essa informação é barbada. Só para tu saber. Geralmente, mais usado o 20 graus. Esse detalhe influencia em quê? Quando tu precisa selecionar a ferramenta para usinar o dente, tu precisa escolher a ferramenta para 20 ou para 14,5. Tá, para 20. Então é o mais usado, tá? Aí isso nos leva a uma segunda informação, que é quantidade mínima de dentes, tá? No sistema de 20 graus, a quantidade mínima de dentes recomendada é 12. Tá? Então, dificilmente tu vai ver uma roda com menos de 12 dentes. Tá? Pode ter? Pode, mas ela vai desgastar mais. Tá? A vida dela vai ser menor. Então, o mínimo é 12 dentes. Tá? O mínimo é 12. Isso já nos dá uma ideia, uma opção, né, de como que a gente pode selecionar o outro. Então, a gente pode botar uma roda com 12 e 24. Por causa da restrição de rotação, ela tem que ter uma o dobro da outra, né? Tá. Pode ser qualquer outro número. Ah, pode ser 14, 28. Pode ser 15, 30. Pode. Tá? Qualquer que seja essa relação entre eles. Um detalhe é, esse número de dentes, se ele fornecer um número inteiro de 360, que é 360 graus, né, da roda, se o resultado da divisão for um número inteiro, sem decimais, isso facilita o pessoal da fabricação. Então, pega aí, ó, anota aí no teu super caderno, opções de dentes. 12 e 24, 13 e 26, 14 e 28. Aí pega para o primeiro, 12 e 24, faz 360 dividido 12, deu um número inteiro? Sim ou não? Dividido 24, deu um número inteiro? Sim ou não? 13, deu um número inteiro? Sim ou não? 26, sim ou não? E aí, para as duas que der sim, tá. Isso facilita a fabricação. Obviamente, quanto menor a roda, mais material poupa, né? Melhor passa a ser. Então, uma opção que a gente pode colocar aqui é 12 e 24. Pode ser outra quantidade? Pode. Tá? Não, o que nos importa aqui é a relação de transmissão. Eu pedi que eu vou entrar com 80 RPM e quero sair 40. É isso que importa. Tá? Bueno, escolhemos essa configuração. Tá? Módulo adotado. E agora? A gente falou ali que módulo
é a altura da cabeça, é a medida da cabeça, né? É o módulo da roda. E agora, tá, qual que vamos escolher para fabricar essa roda? Como a gente não está fazendo considerações de potência, e também é um mecanismo didático feito em nylon, nós vamos usar o que tem disponível na nossa oficina do IF, tá? Que é a ferramenta de módulo 2 mm. E aqui eu trago uma imagem para mostrar como é que é essa ferramenta, tá? São as fresas, tá? Para o fresamento de dentes. Olha só, aqui só para mostrar detalhes, ó. Aqui é um conjunto então das ferramentas e ela tem várias coisas escritas aqui, ó, tá? Essa daqui, esse conjunto é módulo 1,25, ó, tá ali, ó, M1,25. Então não é módulo 2, como eu pedi aqui. Essa figura aqui tá só para mostrar. Por quê? Porque olha só, eu falei antes aqui que tu vai usar a ferramenta módulo 2. Mas quando chegar na fresagem, tu vai pegar um kit que tem ali 8 ferramentas. Não é só uma. Tá? Então o que que muda entre elas? Olha só. Tá? Ó, tem aqui, ó, alfa 20 graus. Tá? Elas têm um número aqui, ó, 8, 7, 1, 2, ó, 2. Esse número aqui, ó, 5, 4, 3, é a sequência. Então olha aqui, ó, 1, 12, 13. Então, se tu precisa fazer 12 ou 13 dentes, tu vai usar essa daqui. Ó, 14 a 16, 17 a 20, 21 a 25, 26 a 34, 35 a 54, 55 a 134 e 135 a infinito. Então essas são as ferramentas. Tá? Então vamos lá. Estamos quase fabricando já. Para fabricar a gente precisa das medidas da matéria-prima. A gente sabe que a gente vai partir de um cilindro para fazer essa roda dentada, né? A engrenagem cilíndrica. Então, uma das medidas é o diâmetro do cilindro, que, pelas nossas cotas ali da figura, vai ser o diâmetro externo. Tá? Bom, a gente tem duas rodas, a maior e a menor, né, pela quantidade de dentes. Tu já entendeu como é que calcula o diâmetro externo? É o diâmetro primitivo mais 2 vezes o módulo. Vamos fazer umas contas de cabeça. Ó. A roda maior, qual que era o diâmetro primitivo dela? Módulo vezes quantidade de dentes, a maior. Mais 2 vezes o módulo resulta em... E a roda menor? Qual que é o diâmetro externo dela? Da roda menor. Qual que é o diâmetro primitivo? Mais 2 vezes o módulo resulta em 52 milímetros diâmetro externo da maior e 28 diâmetro externo da menor. Tá, esses são os diâmetros. A altura do cilindro, né, ou a espessura da roda, tá, seria a cota E. Como é que a gente chega nisso aí? Não tem aqui. Aqui entra uma informação nova. Tá? Existe uma recomendação que a espessura da roda seja entre 8 a 12 vezes o módulo. Tá? Uma recomendação geral de projeto. Então, se o nosso módulo é 2 milímetros, tá? Essa espessura aí vai ficar entre 16 e 24. Tá? Recomendação geral.
Bueno, aí é só escolher, vamos adotar aí, por exemplo, 20 milímetros. Então, as matérias-primas para essas rodas, quais vão ser as dimensões delas? Para a roda de 12 dentes, então a gente vai ter diâmetro 28 milímetros por 20 milímetros, e para a roda 24 dentes, 52 por 20. Tá. O próximo parâmetro que a gente precisa é a profundidade de corte para a fresagem. Por quê? Essa roda aqui, feita pelo processo de fresagem, a ferramenta vai cortar o vão dos dentes. Então, partindo do cilindro, tá, a fresa, aquela que tu já viu no kit, ela vai fazendo, na verdade, o vão dos dentes. Então, como é que vai ser esse processo de fabricação? Partindo da... Como é que eu boto aqui? Peraí. Só um pouquinho. Partindo da... tá. Do cilindro inteiro, né? Da matéria-prima, tu vai posicionar a ferramenta de modo que ela tangencie, que é mal e mal tocar, sem tocar, quase tocando, não toca, mas tem que dar uma tocadinha, isso é o que a gente chama tangenciar, e ela precisa, a mesa precisa ser subida, né, ou em movimento relativo à ferramenta baixar, à altura do dente. Então essa é a profundidade do corte para fresagem, a altura do dente. Tá? Que é 2,2 vezes o módulo. Então, essa aqui foi a proposta inicial, assustadora, tá? Com essas informações para a fabricação que a gente precisa e chegamos nas respostas aí tranquilo, tranquilo. Ok? Ok, vamos tomar água. É importante. Tá. O que a gente vai ver agora? Fizemos aí, né, todo esses cálculos aí, né? Então, para montar um mecanismo didático. Chegamos nas medidas de fabricação, né? Barbadinha, foi feito. E agora, o que é o próximo passo? Precisamos fazer essa montagem. Então, mas como assim? Tu fez os cálculos ali, mandou pro pessoal da fabricação. O pessoal da fabricação te entregou, ó, tá aqui tuas rodas. Agora a gente precisa montar o tal do mecanismo didático, né? Vamos fazer funcionar. E agora, como é que a gente vai fazer montar? Então vamos partir assim, ó, de uma placa, tá? Retangular para a gente colocar essas rodas aí. Tá? A gente precisa botar elas para elas girarem. A gente vai prender as rodas ali, prender, mas que elas possam girar, né? Se a gente vai colocá-las ali, vamos, por exemplo, aplicar furação na placa, tá? E passar um pino ali de um certo diâmetro para elas poderem girar. Então, a questão é onde que vai ser feita essa furação? Será que a gente vai furar para posicionar as rodas, por exemplo, com essa distância aqui? Aí, ó, essa aqui é a nossa roda da entrada, né? Entrando a 80 RPM e essa aqui saindo a quanto? Se a gente montar elas assim, a gente vai girar essa daqui e essa daqui vai fazer o quê? Nada. Então precisa aproximar mais elas. Tá, vamos aproximar. Aqui, ó, tá pegando, ó, vai pegar um pouquinho aqui na pontinha, ó. Que? A gente fez toda aquela aula da resistência dos dentes
e tu vai encostar só pontinha com pontinha do dente, vai quebrar? Vai quebrar, então não, só um pouquinho. Ah, então peraí, vamos aproximar bem aqui, ó. Olha só, chega a tá acavalando lá no fundo do dente. Vai dar problema. Então, a questão é, a gente precisa fazer a furação para posicionar o centro das rodas. Com qual distância entre esses dois centros? Essa é a questão que tu tem que responder. E eu posso dar uma ajuda, tá? Lembrando da lei do dentado. O que eu falei que é o ponto onde se tocam as duas rodas? Em qual diâmetro? Olha no dente ali, ó. Então, cada roda tem o seu diâmetro primitivo. Tá sinalizado aqui, ó. Tá? Cada roda tem o seu diâmetro primitivo. E daquela figura aqui da anterior, tu já tem em mente que o que se toca para ter um movimento em harmonia é o diâmetro primitivo. Então são três questões, três pontos que a gente tem juntos. Cada roda tem o seu diâmetro primitivo. O que se toca para o movimento harmonioso é o diâmetro primitivo. E a gente precisa dar a distância entre centros. Então a gente vai posicionar as rodas de maneira que se toquem os seus diâmetros primitivos. Tá ali? Ó. Então, não é pegando só a pontinha do dente e não é acavalando um dente lá no fundo do outro. Existe um ponto certo, adequado para isso, que é o contato virtual entre os diâmetros primitivos. Ah, professor, mas como é que eu vou botar em contato o diâmetro primitivo se é uma linha que não existe na roda? O diâmetro externo eu estou vendo, como se fossem os dentes aqui, ó. O diâmetro externo eu estou vendo, o diâmetro interno eu estou vendo. O diâmetro primitivo é uma linha imaginária que passa um pouquinho para cima da metade do dente, mas não tem aquela linha ali. Aí que entra conhecer a distância entre centros. Que nesse caso aqui vai ser qual distância entre centros? Tu já consegue responder isso aí. Qual que é o raio primitivo da roda menor? Tu tem anotado aí? Tu tem o diâmetro primitivo, divide por 2 é o raio. Qual que é o raio primitivo da roda maior? Então, a soma desses dois raios aqui, ó, deu um raio da roda menor e um raio da roda menor, é a distância entre os centros. Então, tu pegou as rodas fabricadas, tu pegou a placa para fazer a montagem. Ah, fura aqui, mais ou menos vai ficar bom. Não, só um pouquinho. Por mais que seja um mecanismo didático, é só para mostrar em sala de aula, tu vai fazer certo. E a distância entre esses dois centros é a soma dos raios primitivos. É isso? Tá. Ok, conhecemos então a distância entre centros. Agora a questão é, como é que vai ser a disposição desses furos na chapa? Porque a gente falou, vamos considerar que esses furos vão ser de 5 milímetros, tá? Para passar um pino de diâmetro 5 milímetros. Então eles estão distantes entre si de 36 milímetros. Tá. Coloquei aí 4 arranjos. Tá? Nessas 4 imagens aí, os furos estão entre si, 36 milímetros entre centros. Tá, qual deles? Como é que nós vamos colocar, distribuir essas rodas na placa? Tá. Existe uma palavra
que baliza a ação do técnico, tá? Que é elegância. Essa palavra é sutil e forte. Desde quando a gente fala de apresentação de um desenho técnico, apresentação de uma cotação, de um orçamento, de uma proposta de projeto. Não é porque a gente trabalha numa área bruta, industrial, é peso, não sei o quê. A apresentação tem que ser elegante. Tá? E o que isso traz para a nossa montagem? Tá? Elegância nos direciona para organização, capricho, qualidade. Então a gente quer que essas rodas se apresentem centralizadas. Tá? Ok, vamos fazer o furo. Agora a questão é, como é que nós vamos centralizar essas rodas? Tá? Porque elas têm tamanhos diferentes. A minha questão é, nós vamos considerar pelo diâmetro primitivo ou pelo diâmetro externo? Tá? Não importa. Para esse exercício aqui, tá, vamos considerar que essa placa ela é de 60 por 100 milímetros por 10 de espessura. Tá? Bom, vamos colocar esses dois furos alinhados na horizontal. Tá? Obviamente na altura aqui, na dimensão dos 60 vai estar na metade. E a questão é, qual é a posição desses furos em relação à borda? Isso tu já tem condições de saber. E tu vai calcular aí para nós. Porque agora é tu que está fazendo essa montagem. Tu fez ali o cálculo, quantidade de dentes, profundidade de corte, módulo, papapá. Recebeu as rodas, agora tu tem que montar. Então monta. Monta aí. Tá? Soprando uma pista aqui, ó. Tá? Faz a consideração aí pela soma do tamanho das duas rodas. Tá? E aí depois tu me diz se a tua proposta coincide com a minha proposta. Tá? A gente não vai seguir o caminho assim, de certo ou errado. É essa aqui que está na tela, é a minha proposta. Tá? Para posicionamento da furação. Me apresenta aí a tua proposta e a gente conversa. Tá? Bom, feita a montagem então, tá aí o nosso mecanismo, tá? As rodas que tu calculou, aí a placa com a furação que tu calculou, e o que eu destaco nesse ponto é quanta coisa já dá para ser feito a partir daquela informação básica que começou lá só com a nomenclatura. Então, o nosso ponto é, ok, entender as informações básicas e simples e ver o que a gente consegue fazer com isso. Bastante coisa. Inclusive, tomar um gole d'água porque agora o bicho vai pegar de novo. Tu já sabe que a gente sempre tem, na minha aula, um objetivo no trato com os elementos de máquinas, que é chegar na seleção comercial. Isso é um dos pontos mais importantes na nossa metodologia. Existem cursos, apostilas, livros, tá, que mostram os elementos e os tipos e tal. Ok? A gente precisa conhecer. Mas aqui a gente vai ter, depois disso, depois de conhecer, dois caminhos. Eu vou te dizer, ou tu vai fabricar, ou tu vai escolher um modelo comercial.
Essas rodas dentadas aqui a gente consegue fabricar, mas a gente também pode escolher o modelo comercial. Claro que existem elementos de máquinas que a gente não vai fabricar, então a gente vai para o modelo comercial. Isso quer dizer o quê? Não só tu conhecer os tipos de engrenagem, tipo de parafuso, tipo de rebite e tal, saber falar, ver a figurinha. Eu preciso que, diante de uma necessidade, tu chegue para mim com o código de um fabricante. Ó, a gente precisa da peça XYZ47. Tá, vamos encomendar, vamos comprar essa. Qual quantidade? 300. Ok, é isso. Tá? Então, vamos ver aí modelos comerciais para essas rodas do nosso mecanismo didático. Tá? A gente vai pegar aqui o catálogo. Peraí que ele está pensando aqui. Aqui, ó, tá? Desse fabricante aqui, tá? Esse catálogo aqui, ele tem bastante coisa. Vamos dar uma passada aqui só para vamos dar uma folhada. Essa marca, a TI, pode ser qualquer outra, tá? Eu peguei esse porque eu gostei do catálogo, tá? Mas pode ser qualquer outro. Vamos dar uma folhada aí, ó. Tem bastante coisa. Tem o índice, correntes, ó, engrenagens, ó, aqui engrenagem em plástico, ó, engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais, cônicas em inox, cônicas de dentes helicoidais, cremalheira em inox, em plástico, de dentes helicoidais, engrenagens para correntes. Tá, ó, vamos folheando aí, ó. Tá? Em inox, simples, dupla, correntes, fusos, porcas. Bastante coisa, né? Tá? É bom dar uma folhada. Bom, aqui, ó, tá? O que a gente precisa selecionar para esse nosso exercício aqui, ó, é engrenagem cilíndrica de dentes retos, né? Aqui, ó. Tá? Pergunto. A gente está na página certa daqui? Ó, o que diz aqui, ó? Módulo 1. Não foi esse que a gente escolheu. Não estamos na página certa. Aqui, ó. Engrenagem cilíndrica de dentes retos, módulo 2. É isso, né? Então tá. Quantidade de dentes. 12 e 24. Tá, então tá aqui, ó. 12 e 24. Código aqui, ó. BE4010-212, BE4010-224. Pronto. Tá? Tá aí os nossos códigos. Selecionada a roda. É só isso? Não! Claro que não! Claro que não! A gente vai aprofundar tudo que pode. Vamos reparar aqui, ó, nessa belíssima página de catálogo que existem duas apresentações de rodas. Olha aqui, ó, a diferença dos cubos, tá? Com cubo e sem cubo, plana. Qual desses dois modelos vai ser essas rodas que a gente pegou? Qual? São informações que a gente precisa concluir do catálogo. Então, confere essas informações aqui lá na página. Ó. A interpretação desse catálogo é: se tem aqui, ó,
esse dm, ó, aqui ó, dm, tá? É o diâmetro do cubo. Essa aqui é 100 cubo, tá? Se aqui na linha tem dm, é porque é nesse modelo aqui, ó. Vamos reparar que, ó, as maiores não são com cubo. Então ela é desse modelo aqui. Ó, vamos reparar aqui, ó. Confere aí, ó, Z12, Z24. Essa quantidade de dentes que a gente queria, né? O diâmetro externo, ó, confere com aquilo que a gente calculou? Sim ou não? Diâmetro primitivo, sim ou não? Tem que bater, tá? E por mais óbvio que sejam as informações, a gente sempre tem que conferir, tá? Diâmetro do cubo, tá? Aqui já é né? A gente não calculou, né? Mas é a opção do fabricante. O que é o D1? Ó, é o diâmetro do furo, tá? Essas daqui já vem furada nessas medidas. Ah, mas a gente tinha feito com aquele pino 5. Tá, a gente troca o diâmetro do pino, tá? Porque aqui a gente está pegando uma peça comprada, a gente se adapta a ela, tá? E aqui tem também quanto pesa cada uma. Tá. Outra coisa que eu pergunto, então é nessa daqui, ó. Qual que é outra cota que não está aqui, tá? A espessura da roda. Na que a gente foi fabricar, tá? A gente escolheu 20, tá? Para a parte do dentado, que era uma relação em relação ao módulo entre 8 e 12, né? Então essa aqui, ó, a espessura dela seria, ó, essa letra B, tá? Que está onde? Está onde? Está onde? Ali, ali, ó, B, 20, o mesmo nosso lá, tá entre 8 e 12. E o A é a medida completa. Bom, a roda que a gente fez, né, era em nylon. E essa daqui, qual é o material dela? Ah, já levasse um aperto em materiais ali na aula de antes, né, mas ficou sabendo, né, que tem materiais que são mais recomendados para rodas dentadas, né, e tu já sabe explicar por quê, porque tu entendeu por que é feito nesse material, né? Ó, essas daqui em SAI 1045. Já sabe do que estamos falando, né? Muito bem, muito bem. Então, olha só. O que a gente vai ver nesse momento assim, ó? A gente vai prestar atenção em toda a volta que a gente fez, desde as aulas anteriores, onde a gente começou com o que a gente chamava de questões fundamentais, tá? E agora a gente chegou no nível que a gente chamou de aplicar. A gente já fez o lembrar, que é meio que uma memorização, o entender, que já é saber falar por quê, e a gente chegou no aplicar. Então, o que foi essa aplicação que a gente fez hoje? A partir de uma necessidade, a gente chegou no modelo comercial. Tá? E o que foi essa necessidade? Tá? Foi o mecanismo didático. Tá? Um cliente chegou e te pediu, eu preciso de um mecanismo didático. O que tu vai fazer? Vai cobrar, né? Vai ganhar, vai vender. Então essa é uma aplicação que a gente fez. Outra aplicação que tu pode fazer é o que a gente chama micro ao macro. O que é um micro? O micro é esse assunto que a gente está vendo. A engrenagem cilíndrica de dentes retos, ou engrenagens, digamos assim. A aplicação de expandir esse assunto para o todo, para o macro, para o universo, para a casa, para a indústria, para o fora. Então, daqui para lá.
Tá? Esse é o raciocínio. Então, do micro ao macro é pegar o assunto engrenagens e pensar, bom, onde é que tem engrenagens? Ó, tá, estudei engrenagens aqui, vi o vídeo, fiz o exercício, tá, entendi. Tá, agora engrenagens. Pô, onde é que tem engrenagens? Ó, aqui dentro do aparelho de som, será que tem? Onde que tem? Tá. E onde que tem, talvez, especificamente cilíndrica de dentes retos? Pô, onde é que será que tem? Tá? Essa relação é importante. A outra, do macro ao micro. Tá? Pegar um assunto do exterior, da vida, e relacionar com esse nosso assunto de estudo. Tá? Por exemplo, eu vou induzir a um exemplo. Tá, vamos pegar o assunto de carros. Tá? Tem a caixa de transmissão. Como é que são as engrenagens da caixa de transmissão do carro? Peguei um assunto lá, carro, e trouxe para isso que a gente estudou das engrenagens. Tá? Ou outra questão, por exemplo, quais as ferramentas elétricas portáteis que têm engrenagens? Tá? Quais eletrodomésticos da cozinha que têm engrenagens? Tem bastante. Então a gente pegou um assunto da vida e trouxe para relacionar com o que a gente estudou. Tá? Bom, agora a gente faz o fechamento de toda essa volta. Que a gente começou com a estrutura das questões fundamentais. E agora tu precisa tomar um gole d'água. Toma o teu gole d'água aí. Vai te escorar para trás na cadeira aí, ou no sofá, ou onde tu estiver. Tá? Dá a escorada para trás. Respira fundo. E aí tu vai contemplar as nossas questões fundamentais que a gente discorreu sobre engrenagem cilíndrica de dentes retos. Desde o nível lembrar qual é o nome, qual é o formato, qual é o material, qual é o acabamento, qual é o tamanho. A gente passou pelo entender, né? Por que tem esse nome, por que tem esse formato, por que é feito nesse material, por que tem esse acabamento, por que tem esse tamanho. A gente viu bastante coisa. E a gente chegou agora na aplicação. A partir de uma necessidade, a gente configurou a fabricação, mas a gente também chegou no modelo comercial. E a gente também aplicou, né, esse nosso assunto expandindo e também pegando um assunto da vida e trazendo para cá, para o nosso assunto de estudo. E é isso. Muchas gracias entonces por haber estado acá. Espero que seja de bom proveito este conteúdo. Lembrando que estou aqui para suas dúvidas, sugestões, contribuições, bate-papo, certo? E construção de ideias. Vamos lá? Qual que será o nosso próximo assunto? Hasta luego!